Habilitando os filhos para pregar e viver a Escritura. E eu vou usar um texto bem parecido que o irmão Tiago usou na sua palavra no domingo passado. Quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5. Depois nós vamos continuar lendo outros textos da segunda carta de Timóteo, mas por hora vamos ler essa palavra de 2 Timóteo capítulo 1, versículo de 2 ao 5. Amém? Então diz assim, irmãos: a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de quem sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua palavra preciosa, Pai, para a nossa vida, para pais, para mães, para filhos, para famílias. Que essa palavra, Pai, dessa manhã possa nortear um pouco mais na nossa vida, no nosso coração. E que como pais, ó Deus, possamos se atentar para que a Tua palavra quer nos dizer nessa manhã. E obrigado, Pai, porque por causa dela podemos melhorar, podemos avançar, podemos progredir, podemos consertar, Pai, erros e podemos também acertar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito abençoadora. Primeiro, pelo fato de Paulo perceber e ver a preparação adequada e o progresso espiritual de Timóteo. Segundo, porque na carta de Timóteo também Paulo ele reafirma doutrinas bíblicas importantes e que exorta Timóteo a repassá-las para a igreja, a qual Timóteo fez com muita eficácia. Mas antes de entender e falar um pouco desse tema, habilitando os filhos para pregar e viver a Escritura, ou o Evangelho, nós precisamos entender um pouco o perfil desse jovem cristão chamado Timóteo, porque ele é realmente uma referência. Quando se trata de criação de filhos na esfera cristã, quando se fala de educar filhos dentro de um ambiente cristão, Timóteo, ele é uma referência sem dúvida nenhuma. E a vida dele, a trajetória dele, a maneira como ele se portou, fez dele uma referência para nós hoje. Então, antes de nós falarmos um pouco sobre alguns pontos importantes dessa palavra, eu queria falar um pouquinho sobre o perfil desse jovem Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na fé, mas a sua base de fé cristã foi construída dentro da sua casa. Isso aqui, irmãos, é muito importante a gente entender. Timóteo era filho na fé de Paulo, sim. Timóteo foi aperfeiçoado por Paulo, sim. Ministerialmente, Timóteo foi levado a uma estatura maior com Paulo, sim. Mas a base que ele tinha não foi com Paulo. A base de doutrina, de fé cristã, não foi Paulo que deu para ele. Ele já levava consigo. E por que levava? Porque alguém passou para ele. E quem passou para ele?
não foi um vizinho, não foi um parente distante, não foi um amigo da internet. Quem passou para ele foi a sua avó e a sua mãe. Então ele tinha uma base consolidada. Ele não era um neófito na fé. Ele era um jovem preparado biblicamente, espiritualmente, para ser um jovem cristão eficaz no seu meio. Paulo fez aquele molde final, com a sua experiência, com a sua liderança. Paulo aperfeiçoou o que já existia, o que hoje é mais difícil acontecer. E nossos jovens de hoje, cristãos, eles não têm tido uma base dentro de casa sólida. E por isso todo o trabalho de evangelização deles está cabendo à igreja. E isso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Outra coisa, irmão, importante desse grande cooperador de Paulo, ele foi citado em Atos, em 1 Coríntios, Tessalonicenses, sempre de forma positiva, proativa, eficaz. Timóteo era um jovem cristão que se destacava, não pela família que ele tinha, não pelos predicados sociais que ele tinha, mas pela sua espiritualidade, pela sua consciência cristã e pela sua consistência cristã. Ele era um jovem firme, preparado, consciente da sua responsabilidade como jovem cristão. Outra coisa importante desse jovem, provavelmente nasceu em Listra, província da Galácia, ou em Derbe, uma província próxima a Listra. Ou seja, ele nasceu num território gentil e propenso a culturas pagãs. Mas houve um milagre na sua vida, ou antes de ele nascer, que foi a conversão de Eunice e da sua avó Lloyd. E essa conversão provavelmente foi na primeira viagem de Paulo a Listra ou a Derbe. Eunice era judia e ela se converte a Cristo e ela deixa o judaísmo totalmente para trás, 100%, se converte a Cristo profundamente, junto com Lloyd, e com o evangelho aprofundado dentro delas, elas repassam para Timóteo. Também ele foi circuncidado devido aos judeus naquela época, porque pregava em regiões que predominavam judeus. Então Paulo, sábio, percebendo que Timóteo estava pregando em províncias onde os judeus predominavam, e poderia ter atrito, poderia ter confusão, ele foi circuncidado por causa disso. Outro detalhe importante, irmãos, é que Timóteo foi um jovem cristão, exemplo de líder e de liderado. Quando você olha toda a carta de Timóteo, não só a carta de Timóteo, mas as citações que são feitas a ele no Novo Testamento, ele é visto, ele é registrado nas Escrituras como um jovem que foi um bom liderado para depois ser um bom líder. Mas que aplicações, irmãos, podemos fazer dessa trajetória de Timóteo para habilitar nossos filhos para viver e pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, quero ler com os irmãos 1 Timóteo, voltando ao que nós lemos, versículo 5, a parte A, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual também habitou primeiro em sua avó, em sua mãe, Eunice. Timóteo foi levado pela sua mãe e por sua avó a ser um cristão sincero. Aqui é o primeiro ponto.
para se habilitar um filho para viver e pregar a palavra. O que ele vivia dentro de casa, ele vivia no templo. Não tinha vida dupla. A fé sincera da sua mãe e da sua avó era a mesma que ele via na congregação, junto com Paulo e com a igreja. Era uma coisa só. Não havia uma dualidade de vida. Certo pastor famoso conta que certa vez ele estava se despedindo das pessoas no culto e uma criança de 6 anos veio até ele e agarrou nas pernas dele. E disse: pastor, eu queria morar nessa igreja. E eu, pastor: mas meu filho, você não pode fazer isso. Você tem casa, você tem pai, tem mãe. Então ele começou a chorar e disse: não, pastor, eu quero morar dentro dessa igreja. E o pastor se abaixou e perguntou: por que você quer morar aqui dentro da igreja? E ele disse: porque aqui papai não briga comigo, aqui papai trata bem mamãe, aqui mamãe trata bem papai, mas lá em casa não é assim. Então, irmãos, o primeiro ponto que um filho ele é criado e ele é levado a testemunhar de Jesus é ele perceber que dentro de casa ele tem uma família que vive uma fé sincera e não uma religiosidade. O filho percebe, irmãos. O filho nota quando nós não somos dentro de casa o que somos na igreja. O filho percebe isso. E isso desestimula ou estimula ele a servir a Cristo. Timóteo, ele foi levado a ter uma vida, um estilo de vida cristão sincero, íntegro. E por isso ele era alguém que foi levado de uma forma íntegra ao ministério. Em segundo lugar, nós podemos aprender com esse tema de hoje, a parte B do versículo: incerto de que também habita em ti. A casa de Timóteo era um lar de fé, de uma cultura cristã enraizada. Muitas vezes, irmão, nossos filhos, eles examinam as nossas atitudes. Nossos filhos não são bobos, não são tão assim inocentes como nós achamos que são. Eles percebem se na nossa casa a fé cristã é nutrida, com louvores, com palavras amáveis, com amor, com temor a Deus, com prioridade nas coisas de Deus. Nossos filhos percebem. E Timóteo via uma mãe e uma avó que priorizava Deus. E aqui tem um detalhe importante: ele não tinha um pai para ajudá-lo a ser conduzido para Cristo. O pai de Timóteo, temos poucas informações, mas ele era grego e provavelmente era pagão. E não tinha nenhuma influência na vida de Timóteo. Como muitas mães ou pais vivem essa realidade hoje. Estão sozinhos. Não tem um companheiro para ajudar a evangelizar o seu filho. Não tem uma companheira para ajudar a orar pelo seu filho, a pregar a palavra para seu filho. Então poderíamos parar, Então, se eu não tenho a esposa para me ajudar, se eu não tenho o esposo para me ajudar, então eu vou entregar meu filho ao léu da sorte? Não. Ló e Eunice não pensaram assim. Elas não tinham o pai de Timóteo, que nem nome aqui nós temos, mas elas fizeram a parte delas. E aí eu peço licença a lembrar do que o pastor Dorinho sempre nos conta, que quando ele era criança, a sua mãe levava o pastor e seus irmãos à casa de Deus.
E com certeza ali foi um dos fundamentos da vida cristã, nosso querido pastor. Então não coloque desculpas. Se você não tem um companheiro para te ajudar, leve seus filhos a Cristo. Leve seus filhos à igreja. Leve seus filhos à oração. Leve seus filhos à palavra de Deus. Porque muitas famílias não têm ou vivem a mesma situação que Eunice vivia. Eunice vivia um matrimônio misto, porque mesmo ela sendo cristã, era judia, então ela já vivia um matrimônio misto. Mas mesmo assim ela considerou importante levar Jesus na vida do seu filho. E ela conseguiu, ela teve êxito, porque ela priorizou levar Jesus para o seu filho. Glória a Deus. Ponto 3, irmãos. A vida espiritual de Timóteo era a maior prioridade da sua mãe e da sua avó. Hoje, irmãos, está tudo mudado. E eu falo por mim que vivo uma geração de pais que, na minha opinião pessoal, falha tremendamente nisso. E eu me incluo nisso. Não priorizamos a vida cristã dos nossos filhos. Não colocamos para eles isso como mais importante, e sim como algo secundário. Se meu filho se formar na maior faculdade, se ele for para Harvard, se ele for para a USP, se ele for para qualquer outra faculdade, ele se formar e for PhD em alguma coisa, está muito bom. E a vida espiritual dele morre. E quando ele chega lá na faculdade, sem a base cristã necessária para ele viver aquele curso, ele é engolido pelas ideologias e pelas doutrinas humanas e pela ciência. Porque ele não tem sido levado como Timóteo foi pela sua mãe e pela sua avó. A base dele é fraca. As principais doutrinas bíblicas ele não conhece. Mal sabe o que Cristo fez na cruz por ele. E por isso essa geração tem sido tão fraca diante do mundo. Por isso nossos jovens não permanecem na igreja como antes, porque não têm tido uma base forte dentro de casa, não encontram um ambiente cristão dentro de casa, não encontram uma prioridade espiritual dentro de casa. Se ele tem um bom estudo, se ele tem um bom trabalho, basta. Mas os grandes problemas que nossos filhos têm, só uma base espiritual vai resolver. Nada vai adiantar o canudo de uma faculdade para um casamento do meu filho que está ruim. Nada vai adiantar cursos e mais cursos que ele tem se ele está entrando para o mundo das drogas, para a prostituição. Se ele não tiver uma base cristã forte que eu dei a ele, nada vai segurá-lo na casa de Deus ou na obra de Deus. Não se iluda, pai. Não se iluda, mãe. É importante que nossos filhos com uma educação boa, mas para um cristão não é o mais importante. Nunca foi, nunca será. É secundário. Porque se ele crescer sem paixão pela obra de Deus, sem amor pela igreja e sem amor a Cristo, ele vai desprezar a obra de Deus, sendo doutor ou qualquer coisa que for. Timóteo aprendeu com Eunice e com a sua avó a priorizar Cristo. Não sabemos a profissão que Timóteo teve antes, ou se teve alguma profissão, mas sabemos que ele era um jovem bem dotado, educado, moderado, sincero e bem visto pela sociedade. Em quarto lugar, 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência.
Timóteo foi pastoreado e capacitado para viver a vida cristã e pregar o Evangelho. Quem é o pastor do seu filho? Quem tem guiado o seu filho? Quem tem pastoreado meu filho? Quem ele tem como referência maior de orientação espiritual? Hoje, filhos e irmãos, além de viverem afastados do convívio cristão, vivem como ovelhas que não têm pastor. Não há uma liderança sobre eles. Não há um cajado que os guie. E por isso o lobo tem sempre mais vantagem em alcançar os nossos filhos. Nossos filhos precisam de um pastoreio, primeiro dentro de casa e segundo o da igreja. Muitos filhos se afastam do convívio até familiar, porque não são mais guiados, não são mais pastoreados, não são mais discipulados, não são mais orientados. Eu tenho um filho de 12 anos e ele já foi menor. E quantas vezes eu troquei a conversa com ele, o pastorear a ele, o evangelizar a ele e dar um celular para ele ficar quieto e ficar nos joguinhos dele. Pastor Billy Graham, antes de morrer, nas suas últimas mensagens gravadas é essa: o perigo da tecnologia para nossos filhos. E aquele homem profetizou o que está acontecendo hoje. Nossos filhos têm nos trocado pela tecnologia. Hoje não temos mais uma conversa com nossos filhos de mais de 10 minutos, porque eles correm para a tecnologia. Não conseguimos mais ter aquela conversa assim, com nossos filhos, de ver como está a vida deles, porque eles estão muitas vezes orientados pela internet. Em quinto lugar, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo recebeu dentro de casa uma estrutura espiritual que foi aperfeiçoada na igreja. É o contrário, irmãos. O que Timóteo recebeu de Jesus, na sua maior parte, não foi da igreja, foi da sua mãe e da sua avó. Esse é o grande erro que nós temos cometido nesse século. Temos transferido responsabilidades, transferido situações que são nossas. Você pega uma criança islâmica, ela com 7, 8 anos, ela já sabe partes do Alcorão. E com 12 anos, ela já debate o Alcorão publicamente. Jesus, como criança, como pré-adolescente, ele disputava com os mestres na sinagoga. Você pega outras religiões não cristãs, a criança é inserida, é iniciada na sua doutrina muito cedo. Muito cedo, ela aprende a sua doutrina. Por isso que é difícil converter pessoas de certas crenças, porque elas se enraizaram, porque os seus pais enraizaram elas na doutrina deles. E é por isso que é difícil alcançá-los para o Evangelho. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus manda Moisés dizer aos pais e ao povo: pegue seu filho, deitado, assentado, caminhando, e profere oralmente a lei do Senhor para ele.
Hoje, irmãos, nós não gastamos 10 minutos com nossos filhos em nada que diz respeito a Deus. Porque a nossa prioridade hoje não é mais essa. Nós programamos que nossos filhos sejam alguém na vida. Mas alguém na vida inclui alguém na vida cristã. Não basta ser alguém na vida socialmente. Não basta ser alguém na vida que construa um patrimônio, que tenha um casamento aparentemente feliz. Não basta ter condecorações humanas e graduações escolares. Meu filho precisa ser de Jesus. Meu filho precisa ser espiritual. Meu filho precisa ser alguém que tema ao Senhor. Alguém que ame a sua igreja, que ame a sua palavra. E por isso muitos de nós temos nos frustrado, porque colocamos o investimento errado. Não errado totalmente, mas parcialmente errado. Porque investimos tempo demasiadamente com coisas humanas para nossos filhos. E muito pouco nas coisas da palavra de Deus. Em sexto lugar, Timóteo aprendeu dentro da casa, ou de casa, que a sua maior riqueza é a sua comunhão com Deus. 2 Timóteo 3,15: desde a sua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu dentro de casa a orar, a ler a palavra. Isso foi dando a ele a habilidade para que ele pudesse proclamar Jesus ao mundo. Timóteo, irmãos, foi inserido num contexto de uma espiritualidade sadia, progressiva e potencialmente bíblica. Quando ele saiu da casa de Lóide e da sua mãe Eunice, ele saiu preparado, porque ele já tinha gabaritado o seu Enem bíblico. Hoje estamos preocupados com o Enem dos nossos filhos, com as faculdades que irão fazer, mas pouco se preocupamos se eles vão ser firmes ou não na fé. Jó tinha essa preocupação. No capítulo 1, Jó ia de madrugada oferecer sacrifícios ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele temia que os seus filhos estivessem pecando contra Deus. Hoje, irmãos, nós não temos essa preocupação. Se meu filho está na igreja, amém. Se ele não está, amém também. O que importa é ele crescer profissionalmente. O que importa é ele ter um bom salário. O que importa é ele construir uma boa casa. O que importa é ele ter. E não ser. E não ser de Jesus. E não ter amor por Jesus. E não desprezar as coisas do mundo, mas amar as coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você que está aqui, a você que está pelo YouTube: não cometa os mesmos erros. Você que vai ser pai e mãe ainda, e você que tem filhos muito pequenos, não cometa os erros que nós, dessa geração, cometemos e estamos cometendo. Aprenda tudo aqui e não faça o mesmo. Faça o contrário. Invista na vida cristã dos seus filhos desde cedo. Discipule ele. Pregue a palavra para ele. Ore. Crie um ambiente na sua casa de louvor. Irmãos, os nossos filhos na nossa casa, eles não veem nós louvando a Deus. Nenhuma música cristã em casa nós colocamos. Um filme cristão, nada de entretenimento cristão nós colocamos em casa. Nossos filhos não conseguem ver dentro da nossa casa um ambiente, uma atmosfera de fé, como Timóteo tinha.
Timóteo foi criado numa atmosfera de adoração, de conversão, de profundidade cristã. Por isso ele foi o que ele foi. Por isso ele foi a bênção que ele foi. Por isso ele marcou a sua história, marcou a história da igreja. Porque ele recebeu a real prioridade. E essa prioridade reinou na sua vida. Em último lugar, irmãos, Timóteo foi levado às Escrituras, dentro de casa, para fora de casa, ser um evangelista. Eu queria ler com os irmãos, para nós encerrarmos a nossa palavra. Quando Paulo chama Timóteo, no capítulo 4, do 2 Timóteo, versículo 5, ele fala assim: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Irmãos, Timóteo foi pastor local, foi, mas também foi evangelista. Nossos filhos, obrigatoriamente, eles não precisam ser pastores, sacerdotes locais, mas eles precisam ser levados a serem evangelistas, a terem a palavra no coração deles, a habilidade da pregação do evangelho inserida no lar deles, para que eles possam levar Jesus ao mundo. É isso, irmãos, que eu percebo nessa palavra de Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta. Timóteo foi um jovem preparado de forma adequada, e nós não temos tido o mesmo cuidado com os nossos filhos. Se você perguntar ao seu filho ou ao meu filho hoje as principais doutrinas bíblicas, provavelmente ele não vai saber. Mas ele conhece todos os heróis da Liga da Justiça, ele conhece vários aplicativos de desenho, de jogos, ele conhece muitas informações, sabe fazer várias coisas, mas todas elas humanas, perecíveis e passageiros. Mas a pergunta é: e a habilidade deles na fé, na espiritualidade, no amor a Cristo, no zelo pela igreja? A pergunta que eu quero fazer, irmãos, para nós ensinarmos a palavra é essa: qual é a razão de muitos jovens cristãos hoje não estarem na igreja? A maioria das vezes, sem sombra de dúvidas, é pela nossa falta de comprometimento de enraizar nossos filhos na doutrina cristã. É perder tempo ou ganhar tempo, é gastar energia e principalmente em investimento. Timóteo foi investido. Timóteo foi alguém que teve uma mãe e uma avó que dedicou tempo para ele. Mas tem uma coisa importante, irmãos, que é preciso falar aqui para a gente encerrar. Timóteo só foi levado desde casa à fé cristã porque ela tinha uma mãe e uma avó que conheceram a palavra. Muitas das vezes pais e mães cristãos têm dificuldades de pregoar para os seus filhos porque não se importaram em conhecer a palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e um olhar mais amplo para essas coisas. Há tempo de consertar, há tempo de ver algo diferente na vida dos nossos filhos, mas precisamos agir, precisamos entender o que Paulo aqui diz sobre Timóteo e fazer diferente que temos feito. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua amada igreja, a cada pai, a cada mãe, em especial as mães, que hoje o dia
é dedicado a elas.